A graça e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando esse culto. É um privilégio recebê-los aqui na minha casa e eu agradeço demais a confiança que vocês estão nos dando hoje de nos receber na sua privacidade. Por isso, desde já, eu gostaria de te pedir que você curtisse a nossa página no YouTube, que se inscrevesse no nosso canal, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que você acompanhasse todas as notificações, tudo que a Igreja Evangélica Viver é Cristo tem feito nesses dias de isolamento para continuar propagando a mensagem do nosso Senhor, porque eu sei que Ele está conosco, independentemente de qualquer situação. E hoje, meu irmão, hoje nós estamos celebrando, neste domingo, a Páscoa. A Páscoa que, para mim, é um momento, uma celebração muito especial. E para que nós celebremos hoje a Páscoa do Senhor, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto muito da Páscoa. Existem, acho que são duas as datas mais importantes de celebração, de comemoração, independentemente do que a mídia diz, do que o comércio faz. Existem duas datas que são as principais para o cristianismo: o Natal e a Páscoa. Né? E eu também gosto demais do Natal. Eu gosto daquilo que o Natal traz como significado. Toda a questão de Jesus Cristo, do próprio Deus, Jesus Cristo sendo Deus, ele se esvaziar de si mesmo, como diz lá em Filipenses 2. Ele assumir forma de servo, e talvez a forma mais delicada, a forma mais sensível, a forma mais frágil, que é a forma de um bebê numa manjedoura, com a sua família sendo exilada da sua casa. O significado do Natal é maravilhoso, mas o Natal não seria nada sem a Páscoa, porque a Páscoa é o momento onde Cristo ressurge dos mortos. E nós lemos aqui, você vai ler comigo, na verdade, essa passagem que eu trouxe agora de Romanos 6:23, é somente uma introdução, porque nós vamos ler uma série de versículos aqui para entender, para ressignificar a Páscoa, para entender por que é importante nós entendermos completamente a obra de Cristo e o plano que Deus preparou desde a fundação do mundo para a minha e para a sua vida. E neste versículo aqui diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso enche de significado a questão da Páscoa, do ato da ressurreição ser mais importante para mim do que, para mim, assim, é uma opinião pessoal, mas como um todo eu acredito que é mais importante do que o Natal, justamente porque, ainda que Jesus Cristo tivesse nascido na manjedoura, tivesse vindo através de uma virgem, se ele não tivesse vencido a última barreira, se ele não tivesse vencido a morte, se ele não tivesse vencido a batalha final de todos nós, que todos nós temos, ele talvez fosse considerado mais um profeta, mais um fundador de uma religião como é Buda, ou uma mulher, ou uma pessoa, na verdade, bem-aventurada e benevolente, como foi a Madre Teresa, ou qualquer outro desses homens que marcaram a história da Terra, mas que não te salvaram, irmão. Eles não te salvaram, eles não trouxeram a vida. O salário do pecado, aquilo que nós deveríamos receber, aquilo que eu, com a minha justiça, com a minha capacidade, com o meu querer, deveria receber, Jesus Cristo foi lá e pagou o preço na cruz. Esse é o significado da Páscoa, porque ele ressuscitou. Mas para que nós entendêssemos perfeitamente e compreendêssemos toda a profundidade que tem nessa questão da ressurreição, por que a Páscoa é tão importante para nós, eu gostaria de ler alguns trechos da Bíblia com você.
E para te provar que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é perfeito e Ele sabe de todas as coisas, que Ele planejou a minha e a sua salvação desde os confins dos tempos, desde o início dos tempos, desde a fundação do mundo. Existe hoje, nós vamos falar a princípio agora, a primeira passagem que nós vamos ler, que nós vamos entender, está em Gênesis. Mas antes de falar sobre a passagem de Gênesis, você já pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 3. Essa passagem, ela me remeteu e ela me lembrou uma questão que está muito comum nos nossos dias, que nós falamos muito sobre cobertura espiritual. Cobertura espiritual como se fosse algo que algum homem pode entregar a outro homem. Eu vou assistir a determinado culto, eu vou na igreja evangélica Viver é Cristo, porque eu quero estar debaixo da cobertura espiritual que o pastor Júlio ou o pastor Valdir entregam ali naquela igreja. Eu quero estar debaixo da autoridade dele, e nós mudamos o significado, nós tiramos a realidade da palavra do que é a cobertura espiritual, porque Deus sim, Ele tem preparado através da Páscoa, através da ressurreição, a cobertura espiritual que você precisa, irmão, não aquela que o homem pode dar. E você vai ler comigo, abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler primeiro o versículo 7 e depois você já se prepara para ler o versículo 21, tá bom? Gênesis 3:7 diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Este é o versículo imediatamente depois que Adão e Eva comeram ali do fruto que não era para eles comerem. E a primeira coisa que eles se perceberam como homem e mulher foi que eles estavam nus. E a partir disso, por causa dessa cobertura que Deus colocava sobre eles, porque nós não temos ideia, provavelmente era algo sobrenatural, que fazia com que os olhos de Adão e Eva não notassem a sua nudez, não notassem o seu pecado. Então, a partir do momento que eles comeram o fruto e eles se deram conta de que não tinham mais essa cobertura, eles trataram de preparar para si o quê? A sua própria cobertura, como se homens fossem capazes de cobrir a glória de Deus. Então Adão e Eva foram lá e separaram folhas de figueira e fizeram para si aventais para cobrirem a sua nudez. E o fracasso do homem desde o princípio tentando justificar a si mesmo. Porque ele tinha tudo pronto. Adão e Eva, o plano de Deus, o homem tinha tudo pronto. Tinha a glória de Deus sobre a sua vida, cobrindo graciosamente. E o que ele escolheu? Ele escolheu ter a sabedoria, ter o conhecimento do bem e do mal, que a serpente prometeu para eles, e eles chegaram a essa conclusão. E eu sempre tomo para mim, quando eu leio, quando eu entendo isso, quando eu vejo esse versículo, porque isso daqui esse versículo já é dotado da simbologia daquilo que Deus tem para nós, que aqui desde o princípio, desde o pecado do Senhor, já tem ali a primeira Páscoa, e você vai entender por quê. Isaías 59:2, por exemplo, diz que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados, entendam bem, os vossos pecados, lá em Isaías 59:2, os vossos pecados, eles encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A cobertura que o homem tenta colocar para si próprio, através de apóstolos, através de pastores, através de bispos, através de todo tipo de hierarquia eclesiástica que possa existir, ou até mesmo apostolado, nada é capaz de sanar esse problema que nós adquirimos com o nosso pecado. O nosso pecado, ele faz separação de nós e Deus.
E lá em Isaías 59:2 diz que os vossos pecados eles encobrem o vosso rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, o nosso pecado ele nos separa, ele nos encobre, é como se caísse sobre nós um manto tão denso que nos proibisse, que nos proibisse, nos evitassem de chegarmos e de que Deus nos ouvisse. Quando Adão tenta cobrir ali a sua nudez, não entrando no mérito da nudez ou do pecado deles necessariamente, mas ele está tentando cobrir o seu pecado. Ele está tentando esconder a sua vergonha. Mas nós não podemos justificar a nós mesmos, irmãos. Então você vai ler comigo em Gênesis 3:21, voltando para o capítulo 3 de Gênesis, que diz a palavra do Senhor o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A cobertura que Deus preparou para Adão e para Eva tinha um preço. O preço para reconectar Adão de alguma forma a Deus e cobrir e romper a barreira do pecado foi pago por um animal. Aqui a palavra do Senhor não diz se era necessariamente agora já ainda um cordeiro ou um cachorro, ou seja lá qual for o animal que tenha sido ali imolado para que Adão e Eva fossem cobertos com as suas túnicas de peles. Um animal que não pecou, um animal que não tinha culpa, um animal que não tinha nada a ver com Adão e com Eva, que não tinha nada a ver com o pecado deles, desde os primórdios, desde a fundação do mundo, desde o início da relação do pecado do homem, se colocando entre nós e Deus. Deus já estava preparando e já estava nos mostrando que o nosso pecado, para que nós voltássemos a ter acesso com Deus, tinha um preço. Tinha um sacrifício. Tudo isso estava planejado por Deus. Deus não faz nada ao acaso, irmão. Não tá lá esse versículo lá em Gênesis, bonitão lá. Deus falou, não, vou aqui, ó, vou fazer um casaco de pele para Adão e para Eva, para que eles fiquem cobertos, aquecidos. Não. Deus estava mostrando para eles que agora, depois de terem cometido o pecado tem um preço, o pecado tem um custo, e é necessário que a Páscoa do Senhor, o sacrifício de alguém inocente, cobrisse os pecados dele para que ele pudesse novamente se relacionar com Deus. Porque Deus quer isso de você, Ele quer um relacionamento íntimo e sincero. Ele quer a sua vida voltada para Ele, mas o nosso pecado... Sabe que o pecado, ele não está muito... Falar de pecado, ele não está muito, vamos dizer assim, na moda, né? Então, as igrejas falam muito de vitória, falam muito de prosperidade, falam muito de cobertura espiritual de homens que não podem fazer nada por nós. Mas a realidade é que nós precisamos da cobertura espiritual de Deus, para que os nossos pecados sejam afastados, sejam encobertos, e assim Ele possa ouvir as nossas vozes. Andando mais um pouquinho aqui na palavra do Senhor, nós vamos falar agora sobre a Páscoa que liberta. Leia comigo, abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11 e versículo 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Êxodo 12, versículo 11 e 13. Ao 13. Diz a palavra do Senhor: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esta é a primeira Páscoa, vamos chamar assim, institucional. É a 10ª praga do Egito
para a libertação do povo de Israel do cativeiro no qual eles jaziam por 430 anos. A nossa sociedade perdeu muita noção das coisas como elas são e como elas acontecem, mas 430 anos é muito tempo, irmão. É muito tempo. Sabe por quê? Porque o Brasil ele foi descoberto no ano de 1500. Então o Brasil tem, de descoberto, ele tem 520 anos. Israel passou 430 anos em cativeiro. Se nós considerarmos que o Brasil, a independência do Brasil foi proclamada em 1822, nós não temos ainda 200 anos de nação independente. Israel ficou cativeiro 430 anos. Era um cativeiro que parecia não ter fim. Era um cativeiro que eu tenho certeza que muitos já não esperavam mais nada, muitos já não tinham esperança, porque nós somos assim, né, irmão? Nós não conseguimos esperar, nós não aguentamos ali confiar e colocar nas mãos do Senhor o nosso propósito e acreditar que Ele tem o verdadeiro plano perfeito para nós. Então Israel ficou por lá por 430 anos. Então quando vem a Páscoa, quando vem ali, através da boca de Moisés, o Senhor falando: as casas onde houverem ali o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais das suas portas, eu passarei por sobre elas. E vocês serão libertos. Páscoa para Israel, o sentido de Páscoa, a palavra original do hebraico é Pesach, ou Pesach, como chamam hoje os judeus. E o significado dela exatamente é passagem. Passagem, talvez, do anjo do Senhor sobre as casas do povo hebreu, sem tocar na vida dos primogênitos. Passagem da vida de cativeiro para a vida de liberdade. Passagem das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. A Páscoa nos traz libertação, a Páscoa nos traz a cobertura espiritual que nós precisamos. A Páscoa do Senhor, ela nos traz esta libertação, ela tem o significado de libertação como foi para Israel. Israel estava saindo de um cativeiro. Qual é o nosso maior cativeiro, irmão? Talvez você agora na sua casa pense que o seu maior cativeiro é a sua doença, a sua enfermidade que está assolando você há um tempo. Talvez você pense que a sua enfermidade ela não vai passar, ou que o seu cativeiro seja a sua situação financeira porque você está desempregado. O seu cativeiro talvez seja, irmão, a sua família, o seu filho desobediente, a sua mulher que não te ama, o seu marido que não honra a esposa. Todos esses problemas são legítimos, irmão, mas aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Ele é o nosso cativeiro. É contra ele que Cristo se levantou. É contra o nosso pecado que a ressurreição age diretamente. Então o cativeiro de Israel foi quebrado. A Páscoa e a ressurreição de Cristo vem para a sua vida, para que através dele seja quebrado o cativeiro que o pecado nos coloca, irmão. Talvez você esteja na sua casa pensando hoje que, Fábio, eu estou aqui há 2 semanas sem sair de casa. Alguns estão mantendo de fato o isolamento. E passa assim, que horror que o mundo está passando com o Covid-19. Nós temos todos que nos isolar e ficarmos dentro das nossas casas. E eu concordo com isso. Eu estou há 2 semanas, mais de 2 semanas aqui sem sair de casa, trabalhando aqui de casa, do meu apartamento mesmo. Mas tem também as implicações econômicas que nós temos visto. Muitas pessoas podem perder o seu emprego, o país pode entrar em depressão, pode entrar em recessão. Nenhum desses cativeiros, meu irmão, nenhum desses cativeiros é capaz de interromper a sua conexão com o Senhor se você receber de fato Cristo como seu verdadeiro Salvador e reconhecer a Páscoa do nosso Senhor como a tua libertação. Nós tememos, nós nos cuidamos
para que essa doença que está assolando o mundo, ela não nos pegue e não leve os nossos queridos. Nós tememos pelos nossos empregos porque nós temos que alimentar nossas famílias, nossos filhos e trazer o sustento para dentro das nossas casas. Mas não adianta nada disso, irmão. Não adianta nada disso se você não for liberto do pecado e com as suas próprias forças você não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso por você é o nosso Deus. A Páscoa, como eu disse, ela significa passagem, ela significa transição, ela significa mudança de estado. O anjo do Senhor passou sobre a casa de todos aqueles e o sangue do Cordeiro, lembra o animal que desde o princípio, eu falei para você lá em Gênesis, que por causa do pecado de Adão, Deus foi lá e sacrificou um animal para que eles tivessem novamente a cobertura de Deus, a cobertura espiritual verdadeira, que não vem de homem, mas vem de Deus. Aqui em Israel, na primeira Páscoa, na verdade no Egito, na primeira Páscoa, nós vemos o Senhor sacrificando, na verdade as famílias israelitas, por ordem do nosso Deus, sacrificando o cordeiro. Sacrificando um cordeiro perfeito, o melhor de cada família, para que ali houvesse o sinal do sangue sobre a porta. E ali quando passasse o anjo do Senhor não houvesse morte ali. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muitos dizem que talvez fosse uma crueldade do nosso Deus sacrificar também ali, levar a vida dos primogênitos. Eu não quero entrar na questão teológica da necessidade dessa ação divina. Quem sou eu para questionar o nosso Deus? Ele é todo poderoso. Mas eu queria te perguntar uma coisa nesse momento. Qual é o preço do seu pecado, irmão? Para que Israel fosse liberto, foi necessária, na verdade, a morte de todos os primogênitos do Egito. Você tem noção de o quanto o nosso pecado machuca o nosso Deus? O quanto o nosso pecado, o quanto as nossas mazelas, o quanto o nosso egoísmo, o quanto a nossa vaidade, o quanto o nosso próprio conceito, né, as nossas convicções, o quanto elas machucam o nosso Deus. Você acha de fato que o nosso Deus ele teve prazer em entregar a vida de todos os primogênitos do Egito para libertar Israel? Deus estava mostrando ali o preço do nosso pecado. O salário do nosso pecado ele estava provando lá desde Gênesis, passando pelo Êxodo. Nada na Bíblia é por acaso. A libertação de Israel teve preço de vidas e muitas vidas. Era isso que Deus queria mostrar para você. Era isso que Deus queria nos ensinar. Era isso que Deus queria. Era disso, na verdade, que Deus queria nos libertar. Para que nós pudéssemos um dia ter vida eterna. Para que nós pudéssemos um dia celebrar com Ele na glória a vida eterna. Mas para isso nós temos que ser libertos. E isso é uma obra que vem das nossas mãos. E isso é uma obra que eu posso concretizar com as minhas próprias forças. Isso é uma obra que eu posso fazer porque eu sou bom, porque eu sou digno, porque eu mereço. Nós falamos na passagem de Gênesis sobre a Páscoa que nos traz cobertura espiritual. Nós falamos agora sobre a Páscoa, a primeira Páscoa institucional, a Páscoa que os judeus celebram até hoje, que é a Páscoa que traz libertação. É a Páscoa que te liberta do seu pecado. E nós vamos falar agora da Páscoa suficiente, a terceira passagem. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A palavra do Senhor diz, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Irmãos, eu fiz questão de ler para vocês desde Gênesis
a ação que Deus tomou logo depois do pecado de Adão, para te mostrar que nada no plano de Deus, nada sai fora da vontade dele. Nenhuma das coisas que nós vivemos para a nossa salvação foi colocada por acaso na palavra de Deus. Isso significa que o plano de Deus para a nossa salvação, ele é perfeito. O plano de Deus para a nossa salvação, ele é suficiente. E por que eu trouxe, por exemplo, eu estava pensando, o Senhor me inspirando enquanto eu orava e lia a palavra, eu falei, eu vou ler o versículo que fala do encontro do anjo do Senhor com as mulheres ali, vendo o túmulo vazio, e ele dizendo para as mulheres, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor me tocou, não. A gente precisa dar a noção para o povo de Deus que o meu plano, ele é perfeito, e ele foi concluído. Eu fiz tudo por você, por isso que eu trouxe, que o Senhor me inspirou a trazer essa passagem aqui. Que a última palavra de Cristo na cruz foi, está consumado. O plano de Deus para a salvação, a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo, a partir do momento que ele venceu a morte ali, está consumado. Está finalizado, está fechado, não precisa da nossa ajuda, irmão. Eu morro de rir como às vezes eu tento ajudar a Deus, quão inocente eu sou. Todos os meus problemas que eu tenho, e eu penso em, não, eu vou ajudar o nosso Deus, eu vou fazer isso, eu vou bolar planos, eu vou fazer coisas, eu vou entrar em empreitadas, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ao monte, eu faço, isso. Não, irmão, para, senta, descansa. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo, o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Tire de sobre vós esse fardo pesado que o mundo te coloca de achar que você pode fazer alguma coisa. Você não pode. A obra de Cristo está concluída em si mesma. Ele é suficiente. Ele não precisa da nossa ajuda. Descansa nele. A Páscoa é suficiente em si mesma, irmão. A ressurreição é suficiente em si mesma. Ele não precisa dos nossos sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. Ele não quer que nós... obviamente, irmão, eu não estou falando que assim, tá bom, Fábio, eu não vou mais orar, eu não vou... Esse negócio de isolamento tá legal, porque aí eu não preciso ir para a igreja, né? Mas se você pensa assim, você não entendeu muita coisa, porque se você tem um Deus que pagou o preço de morte, de sangue, entregando o seu filho na cruz para que você fosse liberto daquilo que de fato é o maior problema da sua vida. Eu não desmereço a sua doença, eu não desmereço o seu problema financeiro, eu não desmereço os seus sentimentos, mas o maior problema que nós temos é o pecado nos assolando e nos separando do nosso Deus. E quando esse Deus, que não precisava, ele vem e através do seu filho, seu único filho, o único homem no qual não foi achado nenhum pecado, ele vem e nos entrega a salvação, o maior presente. Irmão, eu quero ir para a igreja, eu quero orar, eu quero entregar tudo de mim para esse Deus, porque nada que eu possa fazer vai pagar aquilo que ele fez por mim. Por isso, se você tem qualquer pensamento, fala, tudo bem, então, o Senhor entregou, sabe aquela coisa da graça barata, né? A graça que não tem um preço, eu não preciso... Irmão, você está completamente errado, porque o sentimento que o Espírito Santo gera em você é totalmente o contrário, é a gratidão.
É a gratidão de saber que Jesus, ele não tinha por que fazer aquilo, mas ainda assim ele escolheu por amor se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Está consumado. Está consumado. Se você receber a palavra de Cristo, se você se entregar a Cristo, não há potestade, não há nada que possa te separar do amor de Deus. Não dê legitimidade para o inimigo das nossas almas. A maior astúcia dele, o maior engenho, a maior qualidade, não posso chamar de qualidade, mas a maior característica que ele tem, na verdade, é ser um enganador. E ele vem para te enganar, para você acreditar que o sacrifício de Cristo não é suficiente e você dá legitimidade para ele. O diabo não tem o menor poder sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Ele é suficiente. Não tem diabo, não tem patrão, não tem droga, não tem Covid, não tem nada que possa te separar do amor de Deus. A Páscoa do Senhor é suficiente, meu irmão. E desde o princípio, o plano de Deus previa tudo isso. O plano de Deus previa que nós precisaríamos novamente de um escape para conseguirmos nos relacionar com Ele. Então Ele envia a cobertura de Cristo, a cobertura do Cordeiro que inibe o pecado, a ação do pecado em nós. Porque nós não somos dignos, nós não somos justificáveis por nós mesmos, nós somos justificados. Quando nós somos justificados, é a ação de Cristo em nós. Ele nos justifica. Eu não sou digno. Eu não sou nada. Então, Deus vem e nos dá essa cobertura novamente, essa passagem por cima, essa Páscoa que nos cobre. E aí Deus sabe que não dá para nós vivermos assim eternamente, para nós vivermos somente com essa cobertura. Nós precisamos viver com Ele. E para estar com Ele não é possível ter o pecado em nós. Então Ele nos liberta do pecado como Ele fez com Israel. E aí quando nós estamos libertos do pecado, ainda que nós acreditemos que falta alguma coisa ou que algo pode nos afastar dele, Ele vem e manda Jesus Cristo e chancela tudo isso. Ele sela a obra dele perfeita, boa e agradável. E ainda nós nos perguntamos, Ele te cobriu, irmão? Pode dizer que o fardo que está sobre a sua vida, a cobertura espiritual que tem sobre a sua vida, não é outra senão a do próprio Deus? Será que você ainda está buscando ser coberto pela influência de algum homem, irmão? Será que você ainda está buscando ser justificado pelas ações de algum apóstolo, de algum pastor, do Fábio, do pastor Valdir, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro? Cristo é suficiente. Será que Ele te cobriu? É Ele que está te dando a cobertura espiritual? Será que Ele te libertou verdadeiramente? Será que você pode dizer que hoje você tem certeza de que o sacrifício de Cristo é suficiente para a sua salvação? Será que você compreendeu o valor, o preço de sangue do sacrifício de Cristo? Eu te convido para meditar nessa noite. Porque enquanto muitos perguntam o que Ele pode fazer por mim, o que Deus pode fazer por você, eu deixo uma outra questão aqui, para que você pense. O que foi que Deus já não fez por você, irmão? Ele te entregou tudo. Ele te entregou seu Filho. E a ressurreição de Cristo traz para nós vida eterna. Ele não precisa fazer mais nada por nós. E eu nunca serei suficientemente grato pelo que Ele fez por mim.
O preço do meu pecado foi preço de sangue. Sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Que a Páscoa do Senhor possa te alcançar neste domingo. Que a ressurreição de Cristo, ela seja revigorante na tua casa e que você entenda que Ele tem muito mais para nós. Eu gostaria de orar pela sua vida neste momento. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Pai, amém? Papai querido, nós nos colocamos aqui como servos que muitas vezes com a nossa mente limitada não compreendemos todos os desígnios, todas as ações do Espírito Santo na nossa vida, Pai. O Senhor entregou por mim, Deus, o maior dos presentes que eu poderia receber, Pai. O Senhor entregou por mim o seu Filho, o seu único Filho, aquele sobre quem não havia pecado, não havia transgressão, e o Senhor entregou por amor das nossas vidas, Pai. Por isso eu quero, Senhor, agora, de alguma forma, ressignificar a Páscoa na minha vida. Ela não é feita de chocolates, não é feita de coelhos de Páscoa, mas ela é feita da ressurreição de Cristo, aquela que me traz vida, aquela que paga o preço de sangue pelo pecado e nos leva para a sua maravilhosa graça, para a vida eterna. Eu te Senhor. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim e eu sei, Senhor, aleluia, Jesus, que muitas vezes eu abro a boca e eu peço porque eu preciso cada vez mais da Tua presença, eu preciso do Senhor todo o tempo da minha vida comigo, Pai, mas eu sei que a Sua palavra, a Sua graça, a Tua obra, ela é perfeita e é suficiente, Deus. Por isso eu vou continuar caminhando. Não importa quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam os obstáculos que estejam colocados sobre a minha vida, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar seguindo, porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel e justo para concluí-la e dizer no final, está consumado. E chegará o dia, Maranata, que nós o veremos como ele é. Pai, tira de mim, afasta de mim essa multidão de pecados, Senhor. Me faz um filho teu, Senhor, todos os dias da minha vida, porque eu não sei viver sem ti. Afasta de mim estes pecados, Senhor. Afasta de mim a minha transgressão, porque eu não consigo imaginar a minha vida, seja nesta terra, seja na eternidade, sem a tua presença. Eu te agradeço, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Que a sua Páscoa, meu irmão, seja muito mais do que o coelhinho da Páscoa. Seja muito mais do que o chocolate, seja muito mais do que o comércio ou qualquer outro motivo. Que você tenha certeza que a obra que Deus iniciou na sua vida, ela há de ser concretizada e ela é perfeita. Cristo disse na cruz, está consumado. Feliz Páscoa, uma boa noite e a graça e a paz do Senhor para você. Que o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com a tua vida e com a tua família. Uma boa semana a todos. Amém.